Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós agradecemos, Senhor Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tem nos concedido. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Bom dia, caríssimo irmão, caríssima irmã. Estamos aqui, na graça de Deus, desejoso fazer um programa juntamente com você. Você que já ligou o seu televisor, você que está aí desejoso de rezar junto conosco. Esse nosso programa é um desejo da igreja levar a palavra de Deus até você, para evangelizar. Que você possa convidar mais pessoas, que você possa falar desse programa para sua vizinha, para o seu colega, para muitas pessoas que ainda não estão assistindo, ou até comentar realmente o que está vendo no programa, se está gostando. Nós estamos aqui abertos para acolher a sua opinião. O nosso programa só tem sentido com a sua ajuda. Nós fazemos um produto, um programa para você. Então, que você possa nos ajudar, dizendo que realmente o que está bom no nosso programa, o que precisa melhorar. Estamos aqui abertos para acolher as suas sugestões. E nesse desejo de evangelizar, como o Papa Francisco tem pedido, e até o próprio Jesus pediu, quando ele enviou os seus discípulos, ide e levai o Evangelho até os confins da terra. E nós estamos aqui com esse desejo de também levar a palavra de Deus até você, até a sua casa. Antes de nós seguirmos nosso programa, eu quero convidar a você para que você prepare o seu copo com água, para que você possa, assim, receber a bênção da água aí na sua casa, para que essa bênção de Deus esteja cada vez mais próximo de você, meu irmão, minha irmã, que realmente é muito bom estar sempre com você a cada manhã aqui com esse nosso programa. Nós que estamos nessa manhã do dia 5 de abril, nessa manhã de quinta-feira, tão graciosa que o Senhor concede a cada um de nós, nós que estamos vivendo esse tempo pascal, a oitava de Páscoa. O evento pascal, ele é tão importante na vida da igreja, dos cristãos, que terminada a ressurreição de Cristo, a igreja continua celebrando por 8 dias, como se fosse o mesmo dia da ressurreição do Cristo, chamada a oitava de Páscoa. Então, que nós possamos viver essa realidade da graça de Deus na vida de cada um de nós. E vamos agora, nessa primeira parte do nosso programa, conhecer a vida de mais uma pessoa que viveu a santidade, que viveu o Evangelho na radicalidade da sua vida. Então vamos conhecer a vida de São Vicente Ferrer. São Vicente Ferrer, homem de penitência, verdade e esperança. Nascido na Espanha em 1350, viveu em tempos difíceis, pois por influência política havia um cisma na Igreja do Ocidente. Por cardeais, foi declarada inválida a eleição de Urbano VI como Papa, e foi escolhido Roberto de Genebra, que tomou o nome de Clemente VII. As coroas ibéricas procuraram manter-se neutras entre os dois papas, mas o de Avignon esforçou-se para conquistar a obediência delas e mandou como seu legado o cardeal Pedro de Luna. Este procurou o apoio de Vicente, que lhe deu em boa fé e escreveu um tratado sobre o cisma. São Vicente Ferrer foi um santo religioso dominicano, grande pregador e fiel ao carisma. Ele pregava sobre a segunda vinda de Jesus, o juízo final, mas de uma maneira que provocava uma conversão nas pessoas. Sua pregação, Deus a confirmava com sinais, milagres e conversões. Homem de penitência, da verdade, da esperança, que semeava a unidade e essa expectativa do Senhor que voltaria. Vicente pôde contribuir para a eleição do Papa e pôde deixar bem claro, pela sua vida, que a palavra de Deus precisa ser anunciada com o Espírito e com uma vida a serviço da verdade e da Igreja. São Vicente Ferrer, rogai por nós. Vamos comentar brevemente a vida de São Vicente, como nós ouvimos no seu relato histórico, na sua biografia. Nós vimos que São Vicente sempre foi disposto a ajudar a igreja. Ele se utilizou dos seus conhecimentos para, assim, edificar os irmãos na fé. E ele que sempre pregava
a respeito da segunda vinda de Cristo. Cristo, como a gente sabe, ele já veio uma primeira vez. Quando nós celebramos o Natal, nós celebramos a primeira vinda de Cristo, mas o Cristo virá uma segunda vez. E é nisso que nós somos chamados a acreditar na vida de cada um de nós. Nós estamos nos preparando para essa segunda vinda de Cristo, que o Senhor nos encontre assim, então, sempre atentos ao Evangelho, aos seus ensinamentos, para que quando Ele voltar, Ele possa, com muita alegria, dizer: vinde bendito do meu Pai, vinde fazer essa comunhão comigo. Por isso que nós somos chamados a meditar a palavra de Deus, para que nós não caminhemos por qualquer estrada, mas o nosso caminho seja sempre nos aproximar cada vez mais de Deus. Que a nossa jornada seja para esse esforço, para nos aproximar cada vez mais do Deus vivo e verdadeiro, que estende a sua mão, que demonstra a sua misericórdia generosa para com cada um de nós. Então vamos agora, caríssimos irmãos e irmãs, meditar. Mas antes da meditação, vamos fazer a proclamação da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? Por que tendes dúvida no coração? Vedes minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão, o perdão dos pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, chegou então esse momento tão esperado de nós meditarmos a palavra de Deus. Acabamos de ouvir essa passagem do Evangelho de São Lucas, que nós vemos que o Evangelho de hoje começa com o finalzinho do Evangelho de ontem. Ou seja, os discípulos de Emaús estavam chegando ali e contando as maravilhas que tinham acontecido na vida deles, como é que eles reconheceram o Senhor. E naquele momento que eles estavam contando aquela história, a experiência que eles tiveram com Jesus, o próprio Jesus se coloca no meio deles e diz: a paz esteja convosco. E eles então ficaram muito espantados, porque eles pensavam que estavam vendo um fantasma, que não seria o Senhor. E Jesus então vai e fala: gente, por que vocês estão duvidando? Sou eu mesmo. E aí, para fazer a experiência deles acreditarem que de fato era o Cristo, então ele pede alguma coisa para comer. E eles então entregam para ele um pedaço de peixe assado e ele come. E nisso então a ficha começa a cair e eles começam de fato a acreditar que Jesus é o ressuscitado que veio ser a salvação para todos nós. E aí Jesus então abre a mente deles para entender a Escritura. Porque Jesus chega ali já dizendo: a paz esteja convosco.
porque é o dom da paz que nos faz compreender a realidade de Deus. Qualquer coisa, por exemplo, se eu estou perturbado, se eu estou angustiado, se eu estou nervoso, isso vai, de certa forma, dificultando, vai fechando a minha mente e eu não consigo entender nada. Mas a partir do momento em que eu vou entrando em estado de tranquilidade, que eu vou buscando a paz, a serenidade, aí as coisas se abrem. Foi então que Jesus desejou para os seus discípulos que a paz de Cristo estivesse juntamente com eles, para que eles pudessem compreender o que estava acontecendo. E Jesus então vai fazendo essa memória com eles, vai contando, fazendo estudo da palavra de Deus, contando as passagens que falava dele, de tudo aquilo que de fato ele deveria passar para chegar nessa realidade de ressuscitado, não só ele, mas também para ressuscitar toda a humanidade. Caríssimos irmãos e irmãs, nós precisamos ser pessoas muito felizes, muito alegres, por mais que na vida, no dia a dia, nós passemos por problemas, por dificuldades, por perseguições, por humilhações, nada disso deve nos abalar. Por quê? Porque a grande dívida que nós tínhamos para com Deus, Jesus Cristo já pagou. Jesus está sempre conosco, demonstrando o seu amor, a sua misericórdia. Se nessa vida não está dando nada certo ou tem muitas dificuldades, é em Deus que eu vou perceber essa realidade. Então que nós, caríssimos irmãos e irmãs, possamos sempre confiar nesse Jesus. Que a paz que Cristo desejou no Evangelho seja a mesma paz que você esteja buscando aí na sua casa, para viver com a sua família, para viver no seu trabalho, com os seus colegas, para viver na sociedade. É na paz que nós vamos compreender verdadeiramente o projeto salvador de Deus. É na paz que nós vamos, assim, ter a tranquilidade, a serenidade de buscar com mais alegria, com mais ânimo de viver essa realidade de Deus nas nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos agora, mais uma vez, rezar a oração de Santa Rita, para que possamos consagrar os nossos bens, a cidade, a família, tudo aquilo que nós somos e temos a Deus e dele receber essa paz tão generosa que traz a tranquilidade aos nossos corações. Rezemos então com muita fé esta nossa oração. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, desta região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles que pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Avisos da comunidade. Hoje, às 18h15, assista aqui no SBT o programa Segue-me. Às 19h, 7º dia da novena diante do quadro de Jesus Misericordioso na Matriz. Às 19h30, Santa Missa na Capela São Sebastião. Amanhã, sexta-feira, haverá missa na Matriz às 6h30 e adoração ao Santíssimo. Às 19h, 8º dia da novena diante do quadro de Jesus Misericordioso. E para sugestões de pauta, pedidos de oração e dúvidas, nos envie uma mensagem através do WhatsApp da paróquia 66 99650 4994. Irmãos e irmãs, estamos chegando ao final do nosso programa. Que você tenha
a graça de Deus de viver o resto do seu dia aí, sempre vivendo na paz. Deus deseja que estejamos em paz. E vou dar essa bênção para você, para que a paz de Cristo atinja o seu coração, para que você seja uma pessoa serena, para que você tenha essa capacidade de transmitir a paz para as pessoas que estão à sua volta. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e até amanhã com mais um programa Diário Espiritual.